Quanto que tu pesou? Era ex-obeso mesmo? Eu tinha 105 quilos, só que eu era mais baixo, né? Porque eu era moleque e tal. De 1,70 m, hoje eu tenho 1,79 m. E eu pesava 105, eu tinha 40% de gordura. Que idade era isso aí? Até os meus 15 anos. Né? Então, assim, eu era era aquele cara que era o gordo da sala e tal. Isso na época te zoavam? Isso tu acha que foi um dos motivos que te levou pra esse mundo? Total. Na minha cabeça, o pessoal me zoava porque eu era gordo. Se eu deixasse de ser gordo, não tinha mais por que me zoar e eu ia poder zoar todo mundo. Eu falei, legal, show de bola, é isso. Então eu vou emagrecer. E aí, assim, tentei algumas vezes, né? Mas eu sempre fui muito competitivo mesmo, assim. Até uma coisa que eu trabalhei pra ser menos, porque não só me gerou ansiedade, me gerou coisa boa também, claro, né? Mas me gerou coisa ruim também. Então era aquele cara competitivo, chato. Então eu falei, vou emagrecer e vou fazer acontecer. Desisti 1, 2 vezes, depois passava fome todo dia. Emagreci de forma errada, não sabia, não tinha conhecimento. Justamente por isso que eu gosto, né? Tenho tanto tesão de fazer o que eu faço, que é ajudar as pessoas a chegar no objetivo sem sofrer o máximo, né? Claro, um pouquinho tem que sofrer. Mas sem loucura, né? Sem fazer loucura. E aí eu sofri bastante, assim, pra emagrecer e tal. Aí, claro, fui frustrado, porque aí eu deixei de ser o gordo pra ser o craqueiro, o câncer. Aí virou outros apelidos, né? O meu apelido era câncer, uma época Ô, câncer, chega aí. Eu falava, putz, porque eu raspei a cabeça e emagreci. Então eu perdi, tipo, quase 40 quilos e tava com a cabeça raspada. Os caras, ô, câncer. Cara, e quanto tempo tu perdeu esses 40 quilos? Eu perdi 36 em 5, 6 meses, mais ou menos. Isso é muito? Eu não faço ideia de... É bastante, cara. Assim, foi... Claro que tinha algumas coisas que ajudavam, eu ser jovem e tal, né? Coisas extremistas, mas assim, é uma quantidade grande, assim. Não é tão simples conseguir isso com aquele peso que eu tinha. Uma pessoa que pesa 200 quilos, claro, ela vai perder até antes. Mas foi um resultado rápido, sim. Só que muito custoso pra minha saúde, né? Mas na época, tu chegou a pesquisar alguma coisa ou tu foi na intuição de vou parar de comer e é isso? Eu sempre gostei muito de matemática, né? Sempre foi uma matéria que eu ia bem e tal, e gosto, até hoje gosto. Tô destreinado, lógico que, né, saí da área de... Quer dizer, nunca estive na área de exatas, mas não uso mais tantas exatas aqui, na área de humanas. Mas eu comecei a pesquisar, assim, calculadora, coisas de metal, mas coisas mais genéricas, assim, tipo, calorias por dia. Não me preocupava com proteína, carboidrato, gordura, fibra, água, vitamina, mineral, nada disso. Era assim, fazia uma continha lá, uma equação, posso consumir 1.500 calorias por dia, então vou consumir 1.300 para emagrecer. Ia fazendo isso, assim. Mas onde é que tu descobriu que existia esse conceito de caloria? Foi pesquisando. Sempre fui autodidata. Sempre fui, assim. Quando eu tive o computador, um 486, né? Lembra do 486? Não lembro. Aqueles computadores ridículos. Antes do Pentium 1, assim, uma coisa medonha. O HD eu lembro até hoje. Era 500 megas o HD. Isso eu lembro. Pô, você fala um CD-ROM tem 700. Lá tinha 500 megas o HD. Eu tinha um HD de 300 mega. E aí quando eu comprei o de 500, puta, agora foi. Agora eu posso jogar hoje Pac-Man. Nós estamos falando de 500 mega de memória, já é ridículo. Isso, já, né? Já é ridículo. Aí eu sempre fui muito de pesquisar e comecei a pesquisar como emagrecer, como perder peso rápido, como perder... Não era nem barriga, assim, eu queria perder peso mesmo. E o que tinha de gente falando sobre isso nessa época? Era só, tipo assim, lembro vagamente, assim, mas era, sabe, tipo bem-estar, assim. Sim. Tipo blog, alguma coisa assim que alguém colocava algum conteúdo, alguma coisa bem, bem simples mesmo. Mas aí eu cheguei nessa calculadora de calorias, não lembro exatamente como, fiz lá a equaçãozinha. Falei, vou comer isso aqui. Comecei a pesquisar. Como arroz e feijão, como carne. Então tem tantas calorias e tal. Nem pesava, não tinha balança, nada. Era por colher. Então, cada colher de servir tem tantos gramas. Tantos gramas tem tantas calorias. Então eu posso comer tantas colheres de servir. E foi assim, cara. E fui passando fome, passava mal. Tipo, glicemia. Tipo assim, tudo errado. Cara. Tudo errado. Mas assim, chato. Sabe aquele cara chato? Você fala, puta, que cara... Não era uma Ferrari. Mas era um uninho, um tijolo no acelerador, assim, chato, cara. Você fala, puta. Então eu era um cara insistente, assim, venci pela insistência. E exercício fazia também? Ou só parou de comer? Brincava na rua. Jogava bola, ia esconde-esconde, essas coisas assim. Não tinha musculação. Eu entrei na musculação porque eu emagreci e fiquei flácido.
Aí tu virou câncer, aí tu pensou, agora eu preciso resolver. Agora eu preciso aumentar os músculos. Aí eu tinha na faculdade, né? Meu primeiro ano, pedagogia, tinha academia de graça. Na época eu era, tipo assim, sempre no limite da grana, né? Tipo, então, eu trabalhava com meu pai, ganhava, tipo, sei lá, 300 e poucos reais, que na época o dinheiro era outro, né? Uhum. Era um pouco menos de um salário mínimo na época. O negócio do meu pai era super pequenininho, então hoje não existe mais. O que era? Meu pai consertava TV, rádio, fazia manutenção. Legal. E aí eu ganhava, tipo, um pouquinho menos que o salário mínimo, mas assim, vamos supor, era tipo assim, vai, 400 reais a faculdade, eu peguei uma bolsa, eu pagava 200, ganhava 350, sobrava 150, então era muito no limite. E aí, como tinha academia de graça, falei, pô, vou fazer, de graça cabe no orçamento, né? Pelo amor de Deus. Coloquei na rotina, comecei a fazer e, de novo, sempre sendo aquele cara chato, assim. Então, eu era o cara que fazia, tipo, 2 treinos em um dia achando que ia crescer mais rápido, passava mal. Então, assim, eu era muito do público que provavelmente me assiste e tal. Então, eu sei conversar com esse público porque eu era, né, dessa... E conhecimento de treino, de onde tu tirou pra começar a treinar nos primeiros dias? Não, eu seguia do professor. Daquele básico da fichinha lá. Tinha um professor lá, o Vagnão, lembro até o nome dele. Eu tinha o Vagnão e o Cezinho. O Cezinha era... Quem é da USCS aí, 2008, vai lembrar deles. O USCS é a faculdade, né? O Cezinha, ele era um cara magrinho, loirinho, piercingzinho, assim, bem... Aqueles caras bem playboyzinho, galanteador, assim. Mas tudo gente boa, né? Só fazendo estereótipo o pessoal conseguir imaginar. E o Vagnão era lutador, acho que era judô, bolado, grande, assim. Falei, esse cara é o cara que monta meu treino. Tipo, já é um puta preconceito já, né? Porque o cara sabe, não importa o tamanho dele. Se eu engordasse de novo, o meu conhecimento tá aqui. Mas é o lance de ser num dentista e os dentes do cara tá podres. Você fala, pô, aí não dá, né? Uhum. E aí eu escolhi ele pra montar um treino, então eu seguia muito porque ele era grande, eu queria ser grande. Então eu olhei e falei, esse cara é que vai resolver. Então eu seguia tudo que ele falava. Só que eu cometi esses exageros assim de... Puta, eu vou fazer 2 treinos, porque eu acho que vai ser melhor. Ele tá me poupando e tal. Eu não entendi algumas coisas. Aí eu fui começar a pesquisar. Porque sempre fui, como eu te falei, autodidata. E quando eu pegava uma coisa que me dava prazer, eu queria, né, vitória naquilo, eu nerdeava, assim. Então, tipo, sei lá, comecei a jogar Gunbound. Lembra de Gunbound? Lembro. Uhum. Comecei a jogar Gunbound, virei cetro de rubi. Pra quem lembra do Gunbound, tipo, era um... Aí já foi demais pra mim. Aí eu não fui o cetro de rubi era, tipo... Entre, sei lá, os 300 do Brasil melhores, assim, de rank, né? De pontuação. Uhum. Aí fui jogar CS. Cara, eu jogava CS da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Minha mãe tinha que mandar eu ir tomar banho. Então, tipo assim, parar pra comer. Eu nerdeava uma coisa que quando eu queria mesmo ser o melhor, eu fazia daquilo... Né? E aí eu comecei a pesquisar coisa de musculação porque eu queria evoluir o mais rápido possível. Mas o CS na época que tu era gordo. Ah, sim. Ficava o dia inteiro comendo Doritos ali, jogando sim. Era o esteroide, né? Tá certo. Entendi. Depois que eu emagreci e tal, e treinava, eu ainda jogava um CS. Eu brinco até hoje. Não muito para não engordar de novo. E tipo isso. Mas acho que você vai trocando, né? Os vícios. Vai trocando. Então, eu sempre fui um cara disso, assim. Teve uma época que eu nerdeava em CS, depois eu nerdeei em Gunbound, depois eu nerdeei em Warcraft. Aí depois eu nerdeei na academia. Uhum. Aí depois eu nerdeei em estudar. Então sempre foi uma coisa assim que o que eu pegava... Meu irmão até falava, você é muito exagerado com as coisas. Eu exagerava mesmo assim. E aí, de novo, isso me trazia coisas boas. Por exemplo, estar aqui conversando com você, de certa forma, ter um pouco disso. Né? Ter gente prestando atenção em mim hoje, ter um pouco disso. Mas também me trouxe ansiedade, síndrome do pânico, um monte de problemas emocionais. Mas tu teve isso na época? Tive depois, cara. Assim, eu tive coisas de ansiedade nessa época, mas eram mais sutis, assim. Tipo, eu tinha uma gastrite constante. A gente tá falando dessa época que tu entrou na academia, nas primeiras vezes que tu ficou... mais ou menos nessa época eu tinha uma gastrite constante. Não conseguia resolver, cara. Não conseguia resolver. Médico falava, toma omeprazol. Eu falei, não é possível, cara. Eu não tenho nem 20 anos, vou ter um problema desse. Só que eu não entendia que era origem emocional, aquela queimação. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas e tal. Aí comecei a colocar muita salada na dieta. Comi 1 quilo de salada por dia. Aprendi a comer salada nessa época. E por eu comer tanto alimento, né,
que diminui a acidez, eu consegui resolver isso, mas eu não tratei o problema emocional. Eu tratei... O problema emocional era o quê? Porque você estava muito... Ansiedade, assim, com qualquer coisa que eu pegava pra fazer. Então, nessa época, eu fiquei muito noiado, muito xarope de querer evoluir rápido musculação. Entendi. Então, eu fiquei numa ansiedade, tipo, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Entendeu? Pra mim, eu não estava com ansiedade. Hoje eu já consigo detectar isso muito melhor. Essa época que eu tive a síndrome do pânico e tal... foi por conta de coisa profissional mesmo. Então eu falava, cara, eu quero ser o melhor. Quero ser o melhor. Mas eu não era assim no começo. No começo, é que no começo não era profissional. Quando eu pesquisava coisas e tal, era pra mim. Aí depois eu comecei a fazer vídeo no YouTube, mas era pra mim também. Tipo, eu não tinha compromisso nenhum, eu não olhava nada. E aí começou a ter um canal, o outro, canal do Under, canal de não sei quem e tal, foi aparecendo. E aí eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu tô ficando pra trás. Então o cara tá com tantos inscritos, eu nunca olhei isso. Eu só fui olhar por conta da referência. Aí eu falei, caramba. E comecei a rentabilizar também através disso. Aí você começou a rentabilizar, ferrou, né? Que você fala... Puta, agora eu vivo disso, eu como disso. E minha vida pode ser melhor se eu for melhor. E aí eu comecei a ficar de um jeito assim, obsessivo como eu era com tudo. Né? Sempre fui obsessivo com as coisas. E aí, assim, isso me gerou coisas boas, como eu disse. Estou aqui falando com você por causa disso. Meu canal hoje vai bem por causa disso. Mas me custou muito a saúde. Então hoje, eu vi até você falando num podcast, você falou, eu não olho nada do Aderiva. Eu não olho comentário, eu não olho os cortes, eu não sei o quê. Hoje eu sou assim, com o meu YouTube e tal. Eu ponho um vídeo, aí eu quero falar eu fiz um vídeo ontem, 8 alimentos da dieta low carb. Aí o Silvio, que cuida do canal lá, falou, esse vídeo aí ninguém vai assistir isso aí não. Eu falei, mas eu tô com vontade de fazer, velho. Eu vou lá, vou fazer, liguei a câmera, fiz um vídeo, não faço esperando. Aí tem vídeo que dá 6 milhões de visualizações, vai entender, e outros dá 8 mil. Né? Mas eu faço porque eu curto. Então hoje o nível de ansiedade baixou.